Qual foi o chamado que Pedro recebeu de Jesus? Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Então, se as ovelhas são de Jesus, quem é que acoberta essas ovelhas? Jesus. Não tem outro. Exatamente, não era o Pedro. O Pedro não é a rocha pra gente. Pra gente, o Pedro não é a rocha. O Pedro não é a cobertura espiritual. Da mesma forma como os nossos pastores não são papas que nos acobertam espiritualmente. E Pedro também não foi papa. E Pedro também não foi papa. Porque nós não estamos sob a cobertura do Pedro. O Pedro não é a rocha cujo qual a igreja de Jesus está construída. Porque se fosse, o Pedro morreu. Se fosse, a igreja teria acabado. A igreja está edificada sobre Jesus. Inclusive, essa conversa da onde a gente tira isso, né? Que Jesus fala, bem-aventurado és tu, Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Que rocha? E aí o pessoal fala, não, a rocha é o Pedro. Não, olha a revelação que o Pedro trouxe. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, sobre esta verdade, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre a revelação de que Cristo, aquele que estava diante deles, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é sobre o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa rocha, essa revelação é que a igreja está edificada. A igreja não está edificada sobre nenhum homem. Portanto, nenhum homem é capaz de acobertar qualquer outro homem espiritualmente. Todos nós estamos submissos a Jesus, dentro da cobertura espiritual de Jesus, dentro da graça e misericórdia de Jesus. É difícil o camarada perceber que ele não tem condições de dar conta da própria vida dele. Como que ele vai dar conta da dele e do outro? Se não for o sangue de Jesus na sua vida, você tá perdido. O que o seu sangue vai fazer pelo outro? Seu sangue não redime. O seu sacrifício não é redentor. Não adianta. O ponto é que a gente vai construindo tanto essa ideia religiosa de liderança numa perspectiva vertical que parece que a gente chegou lá em cima e aí agora nós somos melhores do que quem tá embaixo, e aí a gente acaba achando que agora o nosso sacrifício vale pra poder cobrir quem tá embaixo da gente. Só que o grande problema é que ninguém tá embaixo da gente. Ninguém tá embaixo de ninguém, porque o reino de Deus não é vertical, é horizontal. O único que é o cabeça é Jesus. E é muito difícil os caras entenderem isso. Entender que eles estão apacentando as ovelhas de Jesus. Que a igreja é de Jesus. Que a redenção vem de Jesus. Que a cobertura espiritual para a igreja é de Jesus. Que nós somos remidos por Jesus. É difícil entender, porque o cidadão, na sua percepção narcisista, ele se apresenta como sendo ele mesmo o redentor, como sendo ele mesmo o Senhor, e não é.